Povo de Deus, bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós chegamos à nossa 11ª lição e o nosso tema é muito especial porque fala sobre o juízo. Será que cada um de nós vamos passar pelo juízo de Deus? Na lição passada nós aprendemos sobre a ressurreição e essa recompensa só será dada mediante a volta de Jesus Cristo. E hoje vamos aprender sobre o juízo de Deus que acontece antes, depois da ressurreição e logo após os 1000 anos. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar o seu comentário, participar do nosso grupo de estudos bíblicos. O link se encontra aí na descrição do vídeo. Vamos para a nossa vinheta. Voltamos, e nós voltamos hoje com duas pessoas muito especiais e eles vão se apresentar para vocês, ok? Nós voltamos com o Júnior, nosso ancião, nosso coordenador do Ministério Lar e Família, e temos aqui um convidado muito especial que alguns já conhecem, ele vai se apresentar para vocês. E eu quero começar com o Júnior. Júnior, se apresenta aí para o pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos que estão nos acompanhando, né? É um prazer imenso estar mais uma vez aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus. Como muitos já me conhecem, sou o irmão Júnior, né? Ancião dessa igreja daqui de Alhandra. E é gratificante estar com você no seu lar, estudando a palavra de Deus. Então, Deus tem muito para nos revelar através da sua palavra hoje, que possamos ficar atentos, porque muitas coisas Ele vai nos ensinar. Um abraço a você que está nos ouvindo aí. O meu nome é Flexon, sou o pastor Flexon. Passei valorosos 4 anos aqui dirigindo a igreja adventista aqui em Alhandra e hoje sou pastor de João Pessoa com a igreja de Mangabeira. Mas é um privilégio muito grande adentrar a sua casa nesse instante para estar com você estudando a palavra de Deus, melhor dizendo, os ensinos de Jesus. Um abraço, que Deus abençoe você no estudo da sua palavra. Muito bem. O nosso tema hoje vai falar sobre o juízo de Deus. A gente viu que quando Jesus conversou com os fariseus, ele tratou que toda a palavra frívola que eles falassem, um dia passaria para o juízo. Quando a gente vai para os escritos de Paulo, Paulo também fala sobre o juízo de Deus e que todos nós vamos aparecer diante do tribunal do céu. E quando a gente vai lá no Apocalipse também, no capítulo 14, verso 17, a gente vê a mensagem de um anjo, que ele diz que chegou a hora do juízo. Mas antes de entrarmos na nossa lição, eu queria convidar o nosso pastor para que ele possa fazer uma oração antes de abrirmos a palavra de Deus. Oremos. Querido Pai Celestial, pela Tua graça, pelo Teu amor, nós estamos aqui reunidos para poder levarmos através das mídias sociais a Tua palavra, Senhor. Te pedimos que o Senhor nos batize com o Teu Santo Espírito, pois nós iremos agora debater a Tua palavra e pedimos também, ó Deus, que o Teu Santo Espírito também preceda a vida de cada pessoa que irá ouvir essa mensagem. Toma-nos em Tuas santas mãos, dirige o nosso estudo dessa noite. Te oramos no nome de Jesus. Amém. Antes de começarmos as nossas primeiras perguntas, eu queria que os nossos convidados falassem um pouco daquilo que a gente vai esperar desse estudo. E aí, Júnior, o que é que a gente pode esperar desse tema sobre o juízo? O que é que Jesus ensinou sobre o juízo? Bom, esse é um tema muito importante, né? Porque existem vários pontos de vista relacionados ao juízo de Deus. Uns creem que é de uma forma, outros creem de outra. E hoje nós vamos ver, através do estudo da palavra de Deus, onde esse juízo é um juízo real que realmente irá acontecer e que todos irão comparecer, para cada um responder tudo aquilo que fez através do seu próprio corpo. Eu não vou pagar pelo pecado de fulano nem fulano do meu. Então, cada um vai responder pelas suas próprias obras. E que esse juízo já está acontecendo. Então, nós vamos ver hoje, através da Bíblia, o que Deus tem revelado através da sua palavra, para que as dúvidas que vierem estar na nossa mente hoje possam ser todas sanadas. Dentro do livro de Apocalipse, já que você citou, existe 3 mensagens angélicas, que essa igreja bem prega ela diariamente.
E uma das mensagens angélicas diz assim, que é chegado a hora do seu juízo. E a hora do juízo é uma hora individual, onde todos passarão por esse momento. Então, independente de qualquer igreja, de qualquer religião que você tenha, sempre fala que vai chegar o dia de juízo. E esse dia de juízo será passado com amor, mas também com justiça, toda palavra, todo ato, todo gesto, toda atitude que nós tomarmos. Então, que o momento de nós buscarmos a Deus para nos prepararmos para esse juízo que todos nós iremos passar é esse. Então, esse juízo será individual e existencial na vida de cada um de nós. Muito bem, então vamos começar com as nossas perguntas. Eu queria fazer a primeira pergunta para o Júnior, né? Nós falamos aqui sobre o juízo e eu queria saber, Júnior, todo mundo vai participar, segundo a Bíblia? É a primeira pergunta que nós temos na nossa lição. Quantos deverão enfrentar o juízo divino? Algumas pessoas podem dizer assim, eu não vou enfrentar, eu sou pessoa boa demais. Outras pessoas dizem, não tem condição de enfrentar um negócio desse, eu não decidi, não escolhi nada, então não vou passar por juízo. Então, quantas pessoas vão participar desse juízo? Vamos deixar que a própria palavra de Deus, ela responda isso para cada um de nós. Quando nós vamos para 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 10, a palavra de Deus nos diz assim: porque importa que todos nós compareceramos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, a palavra de Deus vem nos afirmar que todo ser humano irá participar deste grande tribunal, irá se apresentar perante Deus e assim receber o que tiver feito através do seu corpo. Se ele andou corretamente, se fez a vontade de Deus, bênção para a vida dele. Mas se andou com a vida torta, fazendo tudo a torto e direito como o mundo quer, cada um também vai receber também a sua punição. Muito bem, então vamos para a segunda pergunta. Por quais coisas as pessoas serão julgadas, pastor? Olha, no julgamento humano, nós somos julgados por qualquer coisa. Mas o julgamento de Deus, a própria palavra, assim parafraseando, como o Júnior falou, está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 13. A palavra de Deus diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma, ou seja, o resultado, a soma, a síntese é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Temer a Deus não é ter um medo de horror, de susto, mas é obedecê-lo, ser fiel a Ele e a sua palavra. E como é que eu sou fiel à palavra de Deus? Guardando os mandamentos do Senhor. Porque a lei de Deus é o caráter de Deus revelado para o ser humano. E assim como eu e você, que saímos das mãos de Deus como imagem e semelhança dele, e pretendemos voltar ao convívio de Deus, nós precisamos ter o mesmo caráter de Deus. Então o que devemos fazer? Temer a Deus, obedecê-lo em toda a sua totalidade e guardar os seus mandamentos. Muito bem. O verso 14 é um complemento também desse texto. Queria que o senhor explicasse um pouquinho do verso 14 também. Do mesmo capítulo, depois do verso 13, o verso 14 ele nos amplia sobre aquilo que nós vamos ser julgados diante desse tribunal. Muito bem. As obras do ser humano, ela começa, é como se ela fosse os frutos das árvores. É tanto que a própria palavra de Deus diz assim: pelos frutos conhecereis. Então, o complemento do texto aqui diz assim: porque ele há de trazer, e ele, aqui no caso é o juízo, né? O juízo será desenrolado, porque há de trazer a juízo todas as obras, ou seja, tudo aquilo que a gente faz, né? Até as que estão escondidas, que sejam boas ou que sejam más. Nós sabemos que Deus, pela sua onisciência, onipresença e onipotência, ou seja, Ele está em todos os lugares, Ele vê todas as coisas e Ele tem poder para realizar todos os fatos. Então não tem como nós, obras boas ou más, não tem como a gente esconder de Deus. Então Deus, Ele vai trazer a juízo, né? No dia desse juízo, ou no dia desse acerto de contas, todas as nossas obras serão atonadas, né? Elas serão reveladas, elas serão expostas para que saibam verdadeiramente a justiça do juízo de Deus pelo que eu fiz aqui, nesse período aqui que eu estou aqui na terra. Muito bem, deixa eu
tentar aqui entender um pouco. Então, quer dizer que todas as coisas, até as encobertas que eu faço ali no meu cantinho, sem ninguém ver, vai ser levado a julgamento. Não é isso? Esses registros, tudo aquilo que a gente fez em vida, como é que vai ser registrado isso lá no céu? Nós sabemos, a Bíblia ela nos revela que no céu existem os livros. E esses livros, tem o livro da vida, tem o livro dos atos, e lá está registrado tudo e que o ser humano fez por intermédio do seu corpo. Então, o que nós temos que fazer a cada dia é buscar justamente as orientações da palavra de Deus para que possamos andar conformidade à sua vontade. Porque se nós formos fazer as nossas vontades, aí não tem como escapar das penalidades que irão vir sobre aqueles que vão ser desobedientes à palavra de Deus. Então, a Bíblia, a Apocalipse diz que existem os livros. E esses livros são justamente os registros de tudo aquilo que nós fazemos aqui nessa terra. Muito bem. O pastor vai complementar Só, aqui. dentro do complemento aí, porque é o seguinte, dentro do próprio tema juízo, nós sabemos que tem o juízo, e esse juízo do qual nós estamos estudando hoje é o juízo investigativo. Então, toda investigação depende de provas. Provas essa que Deus ele não precisa, porque Ele é um ser onisciente, Ele sabe todas as coisas. Mas o mundo não caído e todos os cristãos salvos em Cristo, eles precisam ver essas provas, os resultados dessas pessoas. Então, a própria palavra de Deus diz assim, que tem anjos relatores, anjos que levam relatos, anjos que levam relatórios, e esses relatórios são escritos no livro, que o próprio livro já diz o nome, o livro da investigação, o livro de registro. Como o Júnior bem falou aqui, existe o livro da vida, é aquele do qual o nome de todos os filhos de Deus são registrados, e tem o livro dos registros, ou seja, cada ato, cada passo que eu tomo, ele é registrado, como as minhas orações, mas também as minhas ações errôneas, né? A própria palavra diz assim, que Deus, ele escuta a minha oração, ele compreende, ele recebe, até mesmo que a minha oração ela seja só um gemido inexprimível. Então, se esse relatório dessa oração em gemido chega lá, chega também os resultados de todos os fatos, de todas as coisas, todas as ações e atitudes que eu faço aqui. Muito bem. Então, vamos lá. A gente está falando sobre um tribunal. E todo tribunal ele segue justamente um padrão, uma regra. Se a gente vai para um tribunal humano, precisa existir o juiz, precisa existir o advogado, precisa ter o réu, aquele que vai acusar e as testemunhas. Não é isso? Isso nos leva à terceira pergunta, que eu vou perguntar para o Júnior. Qual será a norma usada por Deus no juízo? Já que tem todo esse processo de juiz, advogado, testemunha, réu, alguém que vai acusar, tem que ter uma norma que administra esse tribunal. Então, que norma será essa, Júnior? Pronto. O Tiago aqui, Tiago no capítulo 2, ele responde isso para cada um de nós. Que norma será utilizada justamente neste juízo? A partir do versículo 10, ele diz assim: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se tornará culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como os que hão de ser julgados pela lei da liberdade. O apóstolo Tiago aqui, ele já falou sobre a lei e ele disse que lei é essa, porque ele falou alguns princípios dessa lei. Então essa lei, essa norma, será justamente os mandamentos de Deus. E não tem esse negócio, os mandamentos de Deus são 10 e eu guardar 9, não. Porque a palavra de Deus diz, se você tropeçar em um só ponto, será culpado de todos. Porque com Deus, 10 menos 1 é 0. Você tem que cumprir a vontade de Deus plena. Os nãos de Deus é o melhor para a nossa vida. Então, tudo aquilo que a Bíblia diz, não faz isso, não é realmente para a gente não fazer. E aquilo que ele diz, filho, vai e faça, é para a gente colocar em prática na nossa vida também. Eu queria que vocês me ajudassem a entender um ponto. Aqui a gente falou sobre santificação, sobre justificação, sobre glorificação, sobre a graça de Deus. Como conciliar a graça com a questão de guardar os mandamentos? Que algumas pessoas podem perguntar, mas essa lei foi para o povo de Moisés. Não precisa mais ser seguido, nós estamos no tempo da graça. Se nós guardarmos os mandamentos, dispensamos justamente a graça. Então, como a gente pode conciliar a graça com essas normas do tribunal do juiz de Deus? Não há o benefício da graça sem a obediência. Não há o benefício da graça sem a fidelidade. Não é?
independente da religião, independente da igreja que você tenha, todas falam desse juízo. Porém, se você fizer agora uma análise até dentro dos tribunais humanos, você vai ver, como bem você falou, Cleito, tem o réu, que somos nós, no caso do juízo, tem o juiz, que é o Senhor nosso Deus, tem o advogado, que é Jesus, né? Que o próprio livro de João diz que, filhinhos, não erreis ou não pequeis, mas se você pecar, tem Jesus Cristo, o advogado, o justo. Tem o acusador, que é o promotor, que todos nós sabemos, que é o anjo caído, né? Que é o inimigo de Deus, Satanás. E tem no livro de Apocalipse fala dos anciãos, né? Dos tronos que estão sentados, os anciãos e tal, que vai julgar juntamente com Deus. Porém, nada disso, julgamento nenhum pode acontecer se não tiver uma lei. Porque a lei é o parâmetro. Eu serei julgado com base em quê? Então, há muita gente que diz assim, a lei passou, a lei foi para o tempo de Moisés, né? Mas a lei, como é o estatuto, que é a maneira que Deus traz para nós, a lei ela vem desde o Éden e ela vai até a volta de Jesus, até mesmo no céu, continua tendo essa lei para que essa lei ela seja o parâmetro para o julgamento, né? Por exemplo, um homem matou, ele errou, tirou uma vida, e ele vai cadeia por quê? Porque a lei diz, não matarás. Então, se essas coisas, se a lei ela tiver sido abolida, se a lei ela tiver sido subtraída, né, nós vamos ser julgados com base em quê? Então, quem é que vai dizer que o que eu faço está certo ou está errado? Como a pergunta anterior que diz que as minhas obras serão reveladas, as boas e as más. Qual é o parâmetro para as obras boas e as más? É a obediência à lei. Então, a relação entre a graça e a lei é que a lei ela não salva, mas a lei ela aponta para a salvação, que é a graça, que é o Senhor Jesus. Uma coisa bem interessante é que eu não posso utilizar a graça que Cristo nos oferece para financiar uma vida de pecado. Porque a Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei de Deus. João foi bem claro quando falou isso. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós não guardamos a lei para ser salvo. Nós guardamos a lei porque somos salvos por Cristo Jesus. E a graça de Cristo nos transforma de tal forma que nos leva até a plena consciência de que temos que guardar os seus mandamentos. Muito bem. Pastor, aqui na pergunta de número 4, nós vamos ver sobre o juízo investigativo ou pré-advento, que é aquele juízo que acontece antes da volta de Jesus. Então, a gente quer saber quando foi que isso começou. Quando esse juízo começa, o que é juízo pré-advento ou investigativo, e onde a gente encontra na Bíblia, né, sobre esse tipo de juízo, né? A gente vou até falar para vocês aqui a pergunta de número 4, que diz assim: que visão o profeta Daniel teve com relação ao juízo divino? E sobre esse juízo, qual é? É o pré-advento, é comprobatório, é executivo, e quando é que isso vai acontecer? Bom, a visão que o profeta teve, ela está registrada no livro de Daniel, capítulo 7, e a pergunta está com base no verso 9 e o verso 10. O verso 9 diz assim, Daniel diz assim: continuei olhando até que foram postos os tronos, e o ancião de dias se assentou, sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como uma pluma lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Veja só, aqui é uma visão que o profeta teve, e o profeta, quando o profeta teve essa visão, aí não tinha um acontecimento, era uma visão futurista. E essa visão futurista, ela foi iniciada ali no livro de Daniel. E para nós hoje, essa visão ou esse início já não é mais do futuro, já é coisa do passado. Então não é uma coisa assim, as profecias, elas são literais e elas também são condicionais. E as profecias também elas são atemporais. O que é isso? As profecias atemporais é porque ela nasceu naquele tempo, ela perpetua no tempo de hoje e ela perpetua em todo o tempo.
Então, quando ela nasceu ali, ela foi registrada, né? Quando ela começou, foi registrada ali junto com Daniel. Porém, ela serviu para o tempo de Daniel, para o nosso tempo hoje e também para o tempo todo futuro. Então, quando é que está acontecendo esse juízo? O juízo, como é Deus, e muitos já passaram em juízo, porém esse juízo ainda não foi revelado para nós. E justamente mediante a volta de Jesus, que foi o tema que já foi estudado, é que esses livros serão abertos e serão passados. Mas muitas pessoas foram julgadas, mortos, outros vivos, outros estão sendo julgados e outros serão ainda julgados ainda pela onisciência de Deus. Muito bem. A gente encontra aqui em Daniel 7, verso 9 e 10, a visão do trono de Deus, né? Em que as pessoas vão ser julgadas, a gente vê ali a presença do próprio Deus. Quando a gente vai até para o capítulo 8, a gente encontra a profecia da purificação do santuário, que tem relação com o juízo investigativo de Deus. Ali no livro de Daniel, capítulo 8, verso 14, vai falar sobre essa purificação do santuário, que é justamente uma visão ampliando o conhecimento de Daniel. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esse processo aí, desse juízo investigativo, a partir tanto da visão do capítulo 7, verso 9 e 10, mas também aqui do capítulo 8 e o verso 14, né? Bom, nós sabemos que para o início dessa purificação existiria um período, e no livro de Daniel foi relatado, que seria 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. Quando nós vamos para o antigo Israel, no Velho Testamento, nós vemos que esse ato de purificação que era feito no tabernáculo, dos registros dos pecados que tinham lá, era o sumo sacerdote que fazia todo esse serviço lá. E ali era uma cena de juízo, ou seja, ali era apresentado justamente todos os pecados do povo de Israel, e ali se fazia a purificação do santuário. Ali depois o sumo sacerdote saía, depois que fazia todo aquele processo, saía para abençoar o povo, tá certo? E quando nós vamos para compreender o trabalho de Jesus como nosso sumo sacerdote no santuário celestial, aí nós vemos que ali Jesus, a partir desta data precisa, depois de 2.300 tardes e manhãs, ele entraria no lugar santíssimo do santuário para iniciar o juízo. E quando é que ele vai sair deste local? Quando ele terminar todo o juízo lá e sair para abençoar, ou seja, para voltar, para buscar o seu povo. Muitas pessoas podem achar isso é complicado demais de entender. De imediato, realmente, ele é um pouco complexo. Mas quando você começa a trabalhar, deixar com que a Bíblia, ela auto se interprete, você vai buscar a compreensão do livro do Apocalipse, pegando a compreensão que vem desde Daniel e também utilizando tudo aquilo que foi mostrado através do santuário, porque o santuário vem revelar justamente isso, como a profecia iria se desenrolar durante todo o período. Então, nós sabemos que depois desse período que Daniel falou de 2.300 tardes de manhã, iria existir uma purificação no santuário celestial. E quando é que começa essa contagem? A Bíblia diz, né? Desde o decreto de restaurar o templo de Jerusalém e o templo de Deus. Então, dali até se completar esses 2.300 tardes de manhã, quando você joga para fazer os cálculos, aí vai dar lá 22 de outubro de 1844, aonde aconteceu um movimento muito grande, muitas pessoas não conhecem, mas teve um movimento muito grande, um movimento milerita, né? Que teve lá no ano lá com o Guilherme Miller, e teve um grande desapontamento, porque eles criam que quando completasse essa profecia, Jesus iria voltar. Então, quando aconteceu essa data chegou, 22 de outubro de 1844, e Jesus não voltou, muitos ficaram desapontados. Uns desistiram da fé, mas outros disseram, não, nós estudamos tanto, estava tudo certinho o cálculo, tem que ter acontecido algo de errado. Aí foi quando eles, depois disso, voltaram a estudar todos os relatos bíblicos, foi quando eles vieram acertar aquilo que iria acontecer. Foi a passagem de Jesus do lugar santo para o Santíssimo para iniciar o seu juízo investigativo.
A pergunta anterior que você me fez, ela não foi uma pergunta completa. A pergunta seria como é que se montava o trono de Deus. Porque Daniel 7, 9 e 10 só fala a respeito do trono de Deus, a característica do trono de Deus. E você usou essa pergunta para perguntar quando é que começava o juízo. E o juízo justamente começa nessa segunda pergunta agora. Porque Daniel disse assim, até que se completasse 2.300 tardes de manhã. Aí nós vamos fazer, né? Você que está me ouvindo aí, que é jovem assim como eu, vai entender o que eu estou dizendo. Nós temos que fazer um TBT, né? Nós temos que voltar à semana da criação. Na semana da criação, diz assim, houve tarde de manhã e houve o primeiro dia. Então, com essa base aí, a palavra hebraica chamada Yom, que significa o período de 24 horas, então, tarde de manhã é 24 horas. Então, quando Daniel diz assim, e até que se complete as 2.300 tardes de manhã, ele está querendo dizer, até se complete os 2.300 dias. E dias da profecia, um dia da profecia é um ano. Então, 2.300 anos. Então, foi da invasão, da tomada, que Jerusalém foi sitiada. Aí vai se contar as 2.300 tardes de manhã. Aí, justamente, como o Júnior disse, vai dar no ano de 1844. Que até no ano de 1844, eu vou só parafrasear o que o Júnior disse aqui, foi o dia do desapontamento. Por quê? Porque foi a purificação do santuário. Então, dentro da purificação do santuário, os cristãos daquela época, eles entenderam que seria a purificação da terra, né? Aí começaram a pregar. O Guilherme Miller, ele teve uma visão no milharal, e a visão era para que Jesus saiu do santo para o santíssimo, justamente com a visão do trono, para assim começar o juízo, né? E Guilherme Miller achou que seria a purificação aqui da terra. Então a purificação aqui da terra seria com a volta de Jesus. E aí passou-se e Jesus não voltou, e eles ficaram tristes, por isso que tem o nome de desapontamento. Então, desapontamento de 1844. Então, voltando à pergunta. Então, quando se iniciou o juízo? Agora, o próprio juízo investigativo, 1844. 1844. Muito bem. Então, o juízo investigativo ele começa em 1844. De lá para cá, tudo que nós falamos sobre que todos nós vamos aparecer diante do tribunal de Deus está acontecendo. Primeiro começa com os mortos. Nós não sabemos que dia nós vamos ser julgados, mas começa com os mortos. E depois entra naquele processo, com o quê? Com todas as obras, desde as escondidas até aquilo que foi revelado. Muito bem. Então vamos para a quinta pergunta. Que visão o profeta João teve com relação ao juízo? Vamos lá, quando nós vamos para a Bíblia em Apocalipse capítulo 20, o versículo 11, o 12, diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele assenta, cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então nós vemos aqui que é uma cena de juízo. E esse juízo foi para quem? O versículo 15 ele vem nos responder. E diz assim: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ou seja, essa é a cena do juízo dos ímpios. Foi essa cena que João viu. Muito bem, Júnior. Então a gente está falando sobre a segunda fase. Quando é que ocorre essa segunda fase? E ela ocorre aonde? Bom, esse juízo, ele ocorre no céu, né? Esse juízo. E lá, a Bíblia também relata que os salvos irão participar justamente deste juízo, que é onde Deus vai mostrar que aqueles que foram condenados serão condenados, destruídos, porque foram a decisão deles. Então Deus vai mostrar que o juízo dele é justo. E depois que Jesus voltar com a cidade santa e todos os salvos, será o juízo executivo, onde ele vai punir todos aqueles que foram rebeldes contra a sua vontade. Muito bem, então agora nós vamos para a sexta pergunta e nós vamos falar sobre essa terceira fase do juízo de Deus. Pastor, aqui na nossa sexta pergunta, diz assim para a gente: como João descreve o juízo que os ímpios receberão?
Essa pergunta nós temos como base aqui o livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 7 até o 9. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia no mar. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos. E a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. A pergunta é como João descreve o juízo dos ímpios, né? Olha só, o texto acaba de nos dizer que a prisão de Satanás, que todos nós sabemos que é uma prisão sem cadeia, sem corrente, é porque Satanás vai estar assolado ou sozinho aí na terra, sem ter a quem atentar. E o livro de Apocalipse fala que João, ele descreve isso aí, ele descreve para as pessoas, deixa eu pegar de novo aqui, Cleito. Ele descreve que Satanás, ele vai planejar, ele vai juntar as pessoas, Gog e Magog são entidades, e essas entidades vão arrebanhar as pessoas, e ele vai dizer assim, olha, vamos tomar essa cidade que é nossa por direito. E quando ele sair no intuito, junto com esse povo arrebanhar para por direito, João diz que vai descer fogo e enxofre do céu, e vai consumir todo esse povo. Então, a descrição do juízo, o que é esse juízo? É a destruição, é o final. É o ponto final da impiedade ou dos ímpios na face da terra. Muito bem, então até agora nós entendemos o seguinte: existe um juízo acontecendo, e segundo a Bíblia, começou em 1844, começou pelos mortos, nós não sabemos quando é que vai chegar em cada um de nós, mas todas as nossas obras, independente das pessoas, nós vamos passar pelo juízo de Deus. E existem 3 fases desse juízo. A primeira fase é aquilo que está acontecendo agora, que é a que a gente chama de pré-advento. Existe uma segunda fase, que é a fase comprobatória, que acontecerá no céu, que Júnior acabou de dizer. E também a fase de execução, que o pastor Flex acabou de falar. Ok? Agora, existe alguma promessa, Júnior, sobre a esperança dos justos? E a 7ª pergunta que eu quero fazer. Que forte apelo o apóstolo Pedro faz a cada um de nós? Quando nós vamos para 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 7, ele diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesouradas para o fogo, estando reservada para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, ele já vem nos dizer que tudo isso aqui está sendo justamente guardado para o dia do juízo, justamente com os ímpios. A terra vai ter que passar por uma purificação. E no versículo 11, ele diz assim: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. O 12, esperando e apressando a vinda do dia do Senhor, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. O 13, ele é a promessa linda. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, é um apelo que o apóstolo faz aqui. Ele está dizendo para todos nós que vai chegar um momento em que Jesus vai vir a essa terra e destruir todo o pecado. Jesus, ele não quer destruir o ser humano. Ele vem para destruir o pecado. Mas todo aquele que estiver agarrado ao pecado vai receber as consequências. Mas todo aquele que decidiu viver uma vida em conformidade à palavra de Deus, se esforçando a cada dia para que a vontade de Deus seja exercida na sua vida, ele diz: mas nós aguardamos um novo céu e uma nova terra, aonde habita a justiça. Então, todo aquele que aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, não tenha medo do juízo, não. Fica aguardando a bendita esperança de ver o novo céu e a nova terra e ser feliz com o nosso Salvador por toda a eternidade. Uma coisa eu tenho a certeza e você precisa ter certeza. Todos nós, todo ser humano que já existiu e existe hoje, irá passar por juízo.
Nós não podemos fugir do juízo de Deus. O Cleiton aqui bem falou, diz assim, as 3 fases do juízo. O juízo do pré-advento. O que é o pré-advento? Aqueles que serão julgados pelas obras feitas, mesmo os que descansam, os que dormem, os que morreram, as suas obras serão julgadas do pré-advento da volta de Jesus. Advento significa a volta de Jesus. E o juízo investigativo, que nós em vida estamos todos passando, e aquele que será na volta de Jesus, como a gente falou aí, João viu ali que é o executivo, é o final do pecado. Então nós temos uma natureza pecaminosa e nós somos pecadores, mas nós podemos nos ancorar na graça do Senhor Jesus. E o mesmo apelo de Pedro, eu creio que é o apelo do Cleiton, é o apelo do Júnior e é o meu apelo. Aceite a Jesus como o único e suficiente Salvador. E em suma de todo o nosso estudo, pastor, então como eu me comportar? Temer a Deus e dê-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. É chegada a hora de passar a nossa vida a limpo com Deus. E você e eu, aceitando a Jesus, nós seremos salvos pela graça, em nome dele. Nós chegamos ao final do nosso estudo e nós queremos agradecer imensamente por fazer parte do seu lar, para juntos aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Eu quero perguntar 3 coisas para vocês e vocês vão responder aí no íntimo do seu coração. Primeira coisa, você compreende hoje que o juízo de Deus ele se realiza nesse momento e que todo ser humano vai dar conta de suas obras? Você acredita nisso? Segunda pergunta, você compreende que a lei de Deus é a norma do juízo divino e deseja colocá-la em prática em sua vida, harmonizar a palavra de Deus, aquilo que Deus ensina e colocar em prática? E a terceira, você aceita Jesus como seu advogado junto ao Pai e deseja que Ele interceda por você a seu favor? Se você deseja, diga assim: eu aceito, em nome de Jesus. Nesse momento você vai ouvir um louvor especial. Medite na letra desse louvor e pode ter certeza de que Deus está te chamando para algo muito especial. Um dia ainda amanhecerá, dias de escuridão, onde as pessoas não terão mais paz, nem ao certo saberão aonde ir. Irão procurar as explicações, mas não as encontrarão. E terão ao certo a quem então culpar. Culparão aos filhos do Senhor e ainda há uma esperança. Isso ainda quer te salvar. Pode estar já no final. Tuas chances de viver no lar. Tua chance de viver no lar do céu. Mas um dia ainda podes encontrar a paz que sempre procuraste e a felicidade então conhecerás, e só
com Jesus Cristo terás. Ainda há uma esperança, isso ainda quer te salvar. Pode estar já no final, tua chance de viver no ar, tua chance de viver no lar, tua chance de viver no lar, no céu. Nesse momento nós queremos orar por você e pelos seus familiares. E eu quero pedir ao Júnior para que ele possa fazer essa oração e dedicar a nossa vida, para que a gente possa ser declarado como justos por meio de Cristo Jesus no dia do nosso juízo. Júnior, ora para nós. Vamos curvar as nossas frontes para falar com nosso Deus. Soberano Deus e maravilhoso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Graça te damos, meu Deus, por mais um estudo realizado para a tua honra e glória. E muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor veio nos ensinar como irá acontecer este grande juízo, ó Pai. Mas todo aquele que foi achado no livro da vida receberá a vida eterna, que foi concedida pelo teu Filho amado na cruz do Calvário. Muito obrigado, meu Deus, por tão grande amor que o Senhor tem por cada um de nós. Nos ajuda para que possamos a cada dia anunciar as boas novas da salvação para aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, porque sabemos que o dia do juízo irá chegar. Por isso o Senhor tem pressa para que teus filhos possam ouvir a tua voz. Por isso ser com esse lar, com essa família que está acompanhando conosco o estudo da tua palavra. Que o Senhor possa abrir o seu entendimento para que ela possa compreender e assim te aceitar como o único e suficiente Salvador em suas vidas. E elas possam, ó Pai, ter esse desejo de transmitir essas boas novas da salvação. Continua no controle da nossa vida e de toda essa programação, Senhor, porque somente Ti és o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o socorro bem presente nas tribulações. Vem ficar conosco e nos dar a Tua paz, é o que te pedimos e também desde já te agradecemos e fazemos isso no doce nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Não perca a nossa próxima lição, nós vamos estudar sobre o que Jesus ensinou sobre a lei. Então, até a próxima. Tchau para todos.